Olá moçada, bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Introdução ao Lacan. E nessa aula nós vamos tratar um pouco do conceito de objeto A para o Lacan, né? Nós vamos tratar de três elaborações que foram importantes na teoria do Lacan. Primeiro, como se dá a gênese do objeto A na teoria lacaniana, no seminário 5, como objeto metonímico. Segundo, a elaboração do objeto A como objeto pulsional, bem como uma espécie de fatiamento desse objeto que o Lacan promove no seminário 10. E por fim nós vamos tratar de uma elaboração mais tardia do conceito de objeto A no seminário 16, o objeto A como mais de gozar. O Lacan começa a trabalhar o conceito de objeto A no seminário 5. Ali ele vai chamar esse objeto de objeto metonímico ou simplesmente vai grafar como A. Esse objeto vai ter uma característica essencial que é retirar o sentido do discurso. Quando esse objeto está presente, o sentido vai estar ausente. Então o Lacan vai dizer que quando o sentido não aparece num discurso, não aparece num encadeamento de significantes, o que está presente no discurso é o objeto metonímico. Mas o que é essa função metonímica que o objeto desempenha? Ela tem uma função então de orientar o discurso. Enquanto o objeto A está presente no discurso, o sujeito ele permanece mobilizado na busca de um sentido que se faz ausente, pois o objeto metonímico é o que está presente. Daí, eu vou dar um exemplo do Freud, que está no livro dele chamado Psicopatologia da Vida Cotidiana, em que o Freud está conversando com um sujeito no trem e de repente ele esquece quem pintou um afresco que fica na cidade de Oriveto, na Itália. Daí o Freud, vários nomes vêm na cabeça do Freud. Vai vir o nome Botticelli, Boltraffio, Bósnia e Herzegovina, mas não vinha o nome do sujeito que pintou o bagulho, né? Aí, nesse momento em que falta o nome do cara que pintou, o sentido ele vai estar ausente da frase, vai estar ausente da concatenação de significantes. Ele não consegue significar, não consegue achar esse significado que é dado pelo nome do sujeito que pintou esse afresco. Depois o Freud lembrou quem tinha pintado o afresco, que era um sujeito chamado Signorelli. Daí o Freud se pergunta, por que eu não sabia o nome, não sabia quem tinha pintado o nome Signorelli, mas sabia que todos os nomes que eu havia lembrado, nenhum deles era o nome do sujeito que tinha pintado, né? Eu sabia o que não era eu sabia o que não era o nome de quem havia pintado o afresco, né? Daí o Freud ele vai se lançar a uma análise das palavras que ele lembrou. Aí Botticelli vai ter o mesmo sufixo que Signorelli. E Botticelli vai se ligar com Boltraffio e com Bósnia e Herzegovina. Daí Herzegovina vai se ligar com Signorelli, porque Signor, do Signorelli, significa senhor em italiano, e Herzegovina, o Herz, significa senhor em alemão. Então ele conseguiu fazer uma espécie ele conseguiu ligar uma palavra na outra de uma maneira fragmentada, né? Ele fragmentou as palavras e conseguiu ligar uma na outra, de modo que ele conseguiu ver qual a associação que cada palavra dessa tinha com um pedacinho da outra. Daí ele conclui que a palavra que ele estava tentando recalcar era a palavra Herr. Ele se lembra que ele queria recalcar isso porque no meio da conversa que ele estava tendo com o sujeito no trem, ele se lembrou de um fato de um paciente que comentou com Freud de que quando a potência sexual acaba, a vida acaba. E esse paciente chamava Freud de Herr, de senhor, porque o Freud era médico dele. Então o que é o objeto metonímico aí? O que é esse objeto A? O objeto A é esse momento antes do sentido aparecer. Não é alguma coisa porque a coisa Signorelli vai estar ausente, ou vai aparecer depois, mas não é nada também porque o Freud sabia de várias coisas, de vários nomes que não eram essa coisa, que não eram esse nome Signorelli. Desse tipo de exemplo elementar, o Lacan ele vai tirar uma série de conclusões.
Primeiro é que por meio desses tropeções que a gente dá quando a gente fala, por meio dessas ausências de sentido, é que o inconsciente aparece, é que algo da ordem do inconsciente se manifesta. Ele vai dizer que o inconsciente está ali onde a cadeia significante se interrompe. A cadeia significante nesse caso é o discurso, né? É o que a gente está falando. A cadeia significante ela se interrompe quando alguma coisa que ia dar sentido para o discurso, quando essa alguma coisa ela falta. Daí a gente vê que no discurso o objeto ele vai ter uma existência metonímica, uma existência pré-sentido. Nesse exemplo do esquecimento, o Freud era o senhor, né? O Herr. Só que ele não podia ter essa relação de senhor enquanto médico com o sujeito que ele conheceu no trem. Porque não faz parte do recato, do bom senso, você falar de assuntos, vamos dizer assim, picantes, de assuntos sexuais com alguém, com um estranho que você conhece no trem. Daí o Freud ele é obrigado a recalcar essa parcela da identidade dele, essa parcela da significação dele como Freud, que é um médico que escuta confissões sexuais de pessoas, né? Daí o Freud recalcou esse aspecto da identidade dele. Eu vou dar um outro exemplo de como que o objeto A pode ser anulado, de como que essa falta de sentido, de como que essa metonímia do discurso pode ser transformada em sentido. Esse exemplo é um exemplo que o Lacan analisa no Seminário 5 também. E é o seguinte, tinha um sujeito que ele foi chamado para tratar dos calos dos pés de um ricaço, de um sujeito muito rico. E esse cara era um cara muito pobre. E aí ele foi recebido na casa desse milionário e foi tratado de uma maneira que ele não foi tratado como um pobretão. Aí ele está comentando esse caso com um amigo dele e ele vai dizer que ele foi tratado de uma maneira muito familionária. Aí surge esse dito espirituoso, surge esse xiste. Essa palavra que é a palavra que é a formação do inconsciente nesse caso, que é o inconsciente aparecendo. Ela surge ali onde o tipo de relação entre o pobretão e o milionário não estava estabelecido. O pobretão não foi tratado como um pobretão, mas também não tinha coordenadas para dizer como que ele foi tratado. Daí, se ele foi tratado de uma maneira nova, de uma maneira em que essas coordenadas não estavam estabelecidas, era necessário um novo sentido, uma espécie de uma nova palavra para dizer o que se estabeleceu entre o pobretão e o milionário. Quer dizer, ele não foi tratado nem de uma maneira familiar, porque ele não podia ser tratado de uma maneira familiar por um milionário, e nem de uma maneira pobretona. Então, o jeito que ele achou para significar esse modo como ele foi tratado foi inventar um novo sentido. Ele foi tratado de maneira muito familionária. Bom, então onde está o objeto A nesse caso? O objeto A ele vai estar aí, antes do cara dizer a palavra familionária. Existia um fundo de não sentido, que era o modo como ele foi tratado pelo ricaço, e a única coisa que pode significar uma metonímia, um negócio pré-sentido, anterior ao sentido, é um sentido novo, uma nova amarração de palavras, ou para a gente usar um termo da linguística, fazer uma metáfora. A única coisa que pode significar um negócio que é não sentido é um novo sentido que é definido pela metáfora. Só que quando essa amarração nova, esse dito espirituoso aparece, o objeto A some, o objeto A se ausenta. Mas a gente sabe que ele estava ali exatamente porque apareceu uma tirada espirituosa, porque apareceu um novo sentido. Lacan chama essa operação de fazer um sem sentido, um fundo sem sentido, passar para o sentido como passo de sentido ali no Seminário 5. Daí a gente vai tendo uma pista sobre o que é o inconsciente. O inconsciente então vai ser um negócio anterior ao sentido. De certo modo, o sentido vai nascer do inconsciente. Daí agora vamos ver o objeto A colocado não nessa vertente discursiva, mas na vertente, vamos chamar agora de corporal. Não na vertente linguística, mas na vertente corporal. Quando o objeto está presente, o sentido é que está ausente. Mas como que a gente está? Eu disse agora há pouco que a gente está mobilizado, a gente está em busca do sentido ali. Então vamos reservar esse significado do objeto A como um objeto que te mobiliza, um objeto mobilizante. Só que ele tem experiências que a gente tem que
não é o sentido que é realizado. O que é realizado ali é uma pulsão. O que é realizado é a vertente pulsional do objeto, não a vertente do sentido. Daí a gente vai mudar do campo linguístico para o campo corporal. Do mesmo jeito que na linguagem a gente se satisfaz com uma coisa que não existe, com um sentido que aparece sobre um fundo de não sentido, algo que não estava ali, o objeto metonímico no nível do corpo, da pulsão, ele vai ser a satisfação com o objeto ausente, com o que o Freud chamou de objeto perdido, ou com o objeto A no nível da pulsão. O Lacan vai falar de 5 maneiras de se satisfazer com esse objeto A no nível pulsional. E ele vai fornecer esse desenho aqui que nós estamos vendo, que são 5 modos de como o objeto A se manifesta no nível pulsional. São 5 formas do objeto A. A oral é a primeira que a gente vai adquirir, porque ela tem a ver com o ato de consumir o objeto, com o ato de destruir enquanto você consome esse objeto. Ela é a primeira porque ela vai ter a ver com o ato de sugar o seio materno. Veja bem, não é sugar para matar a fome, porque a criança ela não está mobilizada só por uma necessidade fisiológica ali nesse ato de sugar o seio. Não à toa ela suga a chupeta, ela suga o dedo. Tem uma outra pulsão que se satisfaz ali, que é o ato de gozar desse objeto, no sentido de gozar do objeto, no sentido de consumir ele como um todo, exaurir o objeto. Daí a segunda forma do objeto A vai ser a pulsão anal, o gozo que a gente tem de reter o objeto. Daí o exemplo clássico desse sujeito que goza em reter o objeto vai ser o muquirano ou o mão de vaca. Ele gosta de guardar dinheiro, simplesmente por guardar dinheiro. Ele, de certa forma, goza não gastando o objeto, não usando esse objeto. Ele goza só retendo. Essa é a pulsão anal porque a gente vai adquirir ela no que chamaram de treinamento do troninho, né? Que é quando a gente está educando o esfíncter anal ali para o bebê, para a criança fazer cocô. Tá ali o papai e a mamãe pedindo para ela fazer e ela retém esse objeto. Porque enquanto ela retém, o que está acontecendo? Tá o papai e a mamãe olhando para ela pedindo para ela fazer. Depois dessa segunda forma do objeto, a gente vai ter a terceira, que é a fase fálica. Essa fase é um pouco mais complicada, mas depois na próxima aula eu vou comentar ela mais detidamente. Mas basicamente o falo é o poder. É o fuzil, é o carrão tunado, é o troféu, é o título e tal. O falo é aquela insígnia que nos marca como sendo superior aos outros. O falo vai estar ligado então tanto a objetos cobiçados, o título, a obra de arte, o dinheiro, que é o objeto genérico, quanto a posições combinadas, quanto a posições cobiçadas. A do líder, a do chefe, a do melhor que os outros. O falo então é aquilo que você precisa ter para gozar de uma posição de superioridade. Depois a gente vai ter a próxima função do objeto A, que é o objeto A como objeto escópico, que tem a ver com o lugar de onde a gente é observado. Quando a mãe da gente fala assim, menino, onde você vai vestido desse jeito? Tem a ver com o que vão pensar de você se alguém estiver andando todo mulambento pela rua, né? Essa pulsão escópica ela vai ter muito a ver com a fantasia em psicanálise, que está articulada em torno do par exibicionista-voyeur. O exibicionista como aquele que se mostra, que se gosta de mostrar, e o voyeur como aquele que gosta de observar. E se você associar esse par exibicionista-voyeur a essas formas anteriores de inscrição do objeto A, você chega a um outro par fantasmático na psicanálise, que é o par sádico-masoquista. O masoquista como aquele que gosta de se fazer de trapo para o outro, e o sádico como aquele que gosta de fazer o outro de trapo. Só que você não precisa ir tão longe assim para sacar como é que funciona essa coisa dessa fantasia
escópica, né? Dessa coisa do objeto A enquanto objeto escópico. Tem aquela pessoa da música, ela não anda, ela desfila. Então, essa pessoa ela vai ser uma pessoa que tem a tônica da pulsão escópica calcada em ser observado. Mas observado por quem? Aí é que está a questão. A pessoa ela pode de fato assim, ter uma multidão observando ela está desfilando ali e ter um monte de gente babando por ela. Mas pode ser também que não tenha ninguém ali, pode ser que seja um outro qualquer. Esse negócio que o Lacan chama de outro, que vai ser assunto da próxima aula. Essa pessoa está sendo, ela supõe que estão observando ela. É a suposição, é uma forma anônima, é um olhar dirigido a nós, que na verdade está inscrito por esse objeto fantasmático. Esse lugar de onde a gente é observado, que não precisa estar calcado necessariamente em nenhuma representação do olhar das outras pessoas. Pode ser esse olhar do outro, que é um olhar que na verdade é uma inscrição do objeto pulsional. E finalmente nós vamos ter o supereu ou superego. É a quinta manifestação do objeto A, é a quinta forma do objeto A para o Lacan. O supereu no Freud é aquela instância moral que recrimina o ego ou o eu, né? Aí o Freud vai descrever o superego como um mando moral, um imperativo categórico de ordem moral. Só que aqui, para o Lacan, o superego ele vai ter um outro significado também, né? Teve uma psicanalista inglesa chamada Melanie Klein, e ela fazia psicanálise com crianças, e ela descobriu um supereu mais arcaico do que esse supereu paterno, esse supereu que recrimina, esse supereu da ordem moral. Ela supôs que já na relação entre a criança e a mãe já tinha um protótipo, uma espécie de superego ali agindo. Então o Lacan vai usar essa elaboração da Melanie Klein para dizer que existe uma vertente da pulsão superegóica, do objeto superegóico, que tem a ver com o mando, que o Lacan traduz como goze. Só que nesse ponto, do que vai se tratar é puramente da pulsão. Porque o mando superegóico, essa voz que fala goze, ela não te diz do que gozar, ela só te manda gozar. E de certo modo, esse imperativo moralizante, quando você coloca a moral dentro desse imperativo superegóico, o que acontece aí é que você encontra um material em cima do qual esse mando tá agindo. Você consegue dar uma espécie de sentido para esse puro mando inconsciente, que é o mando da pulsão se manifestando puramente, como goze. A gente tem que observar que, embora o Lacan faça essa separação entre os diferentes modos de operar do objeto A, na prática, nem sempre a gente encontra essas coisas tão separadas, né? Mas a gente... na verdade, a gente vive a vivência ela vai ter a ver com uma espécie de uma mistura entre essas diferentes formas do objeto. E a gente também tem que notar que o que instaura o objeto A nessas diferentes formas, nessas diferentes facetas, é exatamente a perda do objeto original. Depois que a criança perde o seio como aquele objeto que podia suprir uma espécie de uma necessidade da criança, podia suprir esse desejo de consumo, esse desejo de destruição, de consumo do objeto, o que fica no lugar desse primeiro momento de júbilo, de satisfação absoluta, é um traço, que o Freud vai chamar de traço arcaico. Esse traço arcaico, esse objeto fugidio que fica ali no lugar da primeira satisfação com o objeto, é o que o Lacan vai chamar de objeto A. E esse objeto A, esse traço, esse objeto fugidio, é o que a gente vai realizar em diferentes momentos, que a gente vai carregar com a gente por toda a nossa vida. São esses modos de, como se fosse relembrar esse momento mítico de satisfação pulsional.
E do exemplo do objeto A como objeto metonímico, o que a gente pode ver é que a linguagem ela funciona como uma espécie de paralelo dessa coisa do corpo. Você tem uma satisfação no nível discursivo, vamos dizer, quando o objeto metonímico ele é substituído por uma formação de sentido, quando você substitui o objeto metonímico pela metáfora. E no nível do corpo, o objeto A, ele, vamos dizer, ele some quando a gente goza desse objeto, quando a gente goza dessa inscrição, desse traço arcaico, desse objeto perdido. Bom, e o que é esse gozo? A gente tem que observar que, eu disse um pouco antes, que a gente goza quando a gente encontra esse objeto A. O gozo, então, vai ser a experiência de satisfação pulsional causada pelo objeto A, o objeto causa do desejo, como Lacan também chamava. E esse gozo, ele não é necessariamente um negócio bom. E via de regra, quando a gente vai analisar alguém, quando alguém está numa psicanálise, o que a gente vai tratar é de algo da ordem do mal-estar que está inodado com esse gozo, que está inodado com essa satisfação pulsional. Junto com a experiência de satisfação pulsional vai vir um certo desconforto. E notem aí que a pessoa realiza um desejo, mas um desejo que não é dela. Ela não desejou realizar esse desejo, não desejou ter esse desejo, vamos dizer assim. É um desejo causado pela inscrição desse traço, pela inscrição desse objeto arcaico, ou desse objeto perdido. Então, o gozo vai ser o resultado do encontro com o objeto perdido. A gente precisa desse conceito de gozo para entender o conceito de mais de gozar, que é o conceito que a gente vai tratar agora. Então, primeiro a gente tem a experiência de satisfação com o objeto, aquela experiência mítica, em que o sujeito se satisfez com o seio materno. Segundo, acontece a perda desse objeto, e no lugar da perda desse objeto, a inscrição do objeto A, do objeto como traço arcaico, como objeto perdido. E aí, quando esse objeto A ele é instaurado, o que o sujeito tem é a experiência de gozo com esse objeto perdido. Depois acontece a perda de gozo, e o que fica no lugar dessa perda de gozo é o objeto A como objeto mais de gozar. É um comportamento repetitivo em que você não goza mais do objeto, mas você não abandona o objeto, porque você tem tanto a expectativa de recuperar esse objeto como objeto de gozo, quanto você tem a compreensão de que esse objeto é um objeto gozável, de que um outro pode gozar desse objeto. Então, o que o casal que briga o tempo todo e não se separa tem é a experiência de mais de gozar. A psicanálise lacaniana vai dizer que a repetição do mal-estar na relação ela acontece porque o casal está em busca do gozo, dessa satisfação pulsional que eles tinham e que se perdeu. Eles estão em busca do gozo perdido. E assim a gente consegue explicar por que eles não conseguem largar, porque eles não conseguem se desfazer desse laço que está fazendo mal para ambos. Então, fazendo uma breve recapitulação do que a gente viu nessa aula, a gente passou pela origem do objeto A na linguística, que nessa época o Lacan chamava o objeto A de objeto metonímico, que era um objeto que ele antecedia o sentido, ele antecedia a metáfora, e quando a metáfora adivinha esse objeto metonímico ele era anulado. Depois a gente deu um voo sobre as diferentes facetas do objeto A como objeto pulsional, o objeto A como objeto oral, responsável pela consumo ou destruição do objeto de desejo, o objeto anal como o gozo decorrente da retenção do objeto, o objeto A como fase fálica, decorrente de um lugar de poder, vamos dizer assim, de uma insígnia de poder, de superioridade que nos torna distinto dos outros, o objeto A como objeto escópico, que é aquele lugar de onde a gente é observado, que vai estar muito ligado à fantasia em psicanálise. Por fim, dentro desse arco sobre as 5 formas do objeto pulsional, a gente viu o objeto A como o objeto superegóico, ou como a voz, que é um imperativo de gozo, manda goze, mas ela não diz do que. E por fim a gente viu o objeto A como objeto mais de gozar, que é o momento em que o sujeito ele, não goza mais do objeto, porém ele não consegue abandonar o objeto, seja por esperança de recuperar esse gozo que foi perdido, seja porque ele vê esse objeto como objeto gozável. Se ele abandonar esse objeto de gozo, alguém vai gozar desse objeto.
Então, muito obrigado. A gente fica aqui na segunda aula e até a próxima aula.